Como eu disse antes para vocês, eu escolhi 4 documentos para conversar, para explicar em detalhes. Então aqui nessa parte 3 eu falo sobre 2 e na parte 4 sobre mais 2, tá? Eu escolhi começar pelo Código de Nuremberg. Tá? O Código de Nuremberg, que já foi falado algumas vezes aqui, ele é consequência do julgamento de Nuremberg, que aconteceu em 46 e julgou 23 pessoas, 20 das quais médicos, que foram consideradas criminosas de guerra pelos brutais experimentos realizados em seres humanos. Em 19 de agosto de 47, foram divulgadas as sentenças, além de um documento que ficou conhecido como Código de Nuremberg. 7 desses acusados foram condenados à morte e esse documento tornou-se um marco da história da humanidade. Pela primeira vez estabeleceu-se recomendação internacional sobre os aspectos éticos envolvidos nas pesquisas em seres humanos. A gente fala muito de pesquisa, né? Vocês devem ter percebido, não é algo que a gente converse muito e a gente tenha muita intimidade, e quando você começa a estudar bioética você necessariamente passa por esse tema, né, e fica mais íntimo dele, apesar de pra gente que é formado em direito isso seja muito distante. E a pesquisa do ser humano, os conceitos que a gente utiliza lá, e vocês devem estar se perguntando, puxa, mas e assistência, né? A gente fala tanto de pesquisa, o conceito de consentimento surgiu aqui, a gente importou para a pesquisa, tá? Então, importou para assistência. A gente sai da pesquisa e importa para assistência. É o conceito, o documento também, a existência do documento a gente importa daqui. Então, todos esses conceitos que a gente fala sobre pesquisa fazem sentido para a gente também na assistência. Tá? Então, esse daqui é o grande marco. Eu trouxe para vocês até a foto do filme. Foi um julgamento super emblemático, ele se desdobra em vários filmes, em várias histórias, porque cada um desses médicos que foram julgados, acontece alguma coisa diferente, que tem alguns filmes e livros sobre isso, mas para a gente importa que eles foram julgados, foram condenados e virou esse documento que é o Código de Nuremberg. O que ele traz de premissa? Consentimento voluntário do ser humano é essencial. A gente viu que não houve consentimento por parte de nenhum sujeito de pesquisa ali nos campos de concentração, né? Eles foram submetidos sem saber, né? Então, para que eles sejam submetidos, eles precisam ter capacidade para isso. Então, eles têm que exercer o seu direito de escolha, sendo informados sobre isso, e quem garante que esse consentimento tem qualidade é o pesquisador, e continua sendo assim até hoje. Então, é o pesquisador, e isso é o calcanhar de Aquiles deles, é fazer um bom termo, obter um consentimento sem ser viciado. Isso é um dos pontos que o Comitê de Ética e Pesquisa bate muito. O experimento ele deve ser tal que produza resultados vantajosos para a sociedade, que não possam ser buscados por outros métodos de estudo, mas não podem ser feitos de maneira casuística e desnecessariamente. O que isso quer dizer? Se de alguma outra forma eu consigo obter o resultado, eu não preciso submeter um ser humano a isso. Tá? Eu submeto um ser humano a uma pesquisa se eu não tiver outro meio para chegar naquele resultado. Tá? Essa é a premissa que a gente leva até hoje. Tá? A gente tem até mais para frente a evolução disso, que é necessariamente passar pela etapa dos animais. E os animais têm toda uma proteção hoje também para ser submetidos à pesquisa. Tá? Eles têm aí o seu lugar, e a discussão do direito animal está evoluindo cada vez mais, se ele tem personalidade, se ele não tem, se ele tem direitos e quais são. Mas eu garanto para vocês, os lugares que fazem pesquisa com animais hoje, que precisa passar por essa etapa, né? O comitê se convenceu de que era necessário, eles colocam o animal num lugar super bom, com todas as condições. Ainda se torna questionável, a gente sabe, é um animal, não escolheu estar lá, mas evoluiu-se muito com relação a isso, tá? Os animais hoje, eles ficam realmente sendo preservados num lugar muito bom e só são submetidos se estritamente necessário. O experimento deve ser baseado em resultados... o que eu falei dos animais, né? E no conhecimento da evolução da doença ou outros problemas em estudo. Dessa maneira, os resultados já conhecidos justificam a condição do experimento. O experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo o sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, quer mentais. Controlar esse sujeito de pesquisa para que ele fique confortável. Não podemos colocar o ser humano numa situação degradante, numa situação de dor,
de sofrimento para chegar no resultado. Os meios não justificam, os fins não justificam os meios. Não deve ser conduzido nenhum experimento quando existirem razões para acreditar que possa ocorrer morte ou invalidez permanente, exceto, talvez, quando o próprio médico pesquisador se submeter ao experimento. Aí, se o próprio médico pesquisador também for um sujeito de pesquisa, quer dizer que, enfim, se ele está submetendo a vida dele, né, aí pode, isso naquela premissa anterior, tá, gente? Hoje isso não é assim que funciona, mas querendo dizer assim, se você médico, pesquisador, põe a sua própria vida em risco, então quer dizer que, ok, colocar as dos demais, tá? Hoje não é mais assim que funciona, mas é interessante essa construção. O grau de risco aceitável deve ser limitado pela importância do problema que o pesquisador se propõe a resolver. Então a gente tem questões sociais até hoje que a gente precisa resolver, que a gente precisa chegar no resultado e que está causando mal. O exemplo da vacina da Covid, né? Falei da Covid muitas vezes, mas ela traz muitos exemplos bons. A gente precisava de uma vacina, né? E a gente precisou submeter ser humano a essa pesquisa, porque muitas pessoas estavam morrendo e a evolução disso ia trazer um bem para o mundo que naquele momento não existia nada que a gente quisesse mais do que ser vacinado, né? E o que justifica. Trouxe esse exemplo bem limite para que a gente consiga visualizar, mas tem outras causas, outros problemas a serem resolvidos aqui no planeta de maneira geral e no Brasil que justificam aí que os seres humanos passem por algum risco, né, que exista algum risco, mas tudo isso está no termo, tá, gente? Então, o ser humano escolhe se quer passar aquele risco. Ele precisa saber quais são os possíveis riscos mapeados ali naquela pesquisa e escolhe se ele quer ou não ser submetido a isso. Devem ser tomados cuidados especiais para proteger o participante do experimento de qualquer possibilidade de dano, invalidez ou morte, mesmo que remota. O experimento deve ser conduzido apenas por pessoas cientificamente qualificadas, né? Isso também é uma análise que o nosso comitê faz. E aqui, gente, vem um dos pontos que impacta também na nossa assistência. O participante de experimento deve ter a liberdade de se retirar no decorrer do experimento. Aqui eu vou falar um pouco mais. Por quê? Até quando a gente fala do consentimento assistencial, a gente esquece de que esse paciente pode desistir, mudar de ideia, né? Mudar o caminho. E cada vez o consentimento é renovado, a gente dialoga, conversa, explica e ele pode mudar de ideia, cansei, não vê resultado. E a gente se preocupa tanto com o marco inicial do consentimento e tão pouco com os demais, tão pouco com a maneira que ele vai desenrolar isso, se ele vai mudar de ideia, se ele vai retirar o consentimento e recusar a partir de então. E aqui já está, desde dessa declaração, a gente diz que o sujeito de pesquisa pode se retirar a qualquer momento. E isso é sim um dos motivos de desespero e pânico dos cientistas, né? Então, eles tratam muito bem esses sujeitos de pesquisa dentro das normas e dentro do que é possível e até mais do que é previsto na norma, porque o receio de que esse sujeito se retire da pesquisa. E se eles começarem a se retirar da pesquisa, o N que a gente escolheu no começo para fazer o experimento pode não ser suficiente, né, e significativo, e aí a pesquisa pode ter que recomeçar, né? Isso é um direito nosso, né? Então o direito de consentir, sim, mas de retirar o consentimento a qualquer tempo e sem motivo. Eu não preciso explicar por que eu estou se retirando, estou me retirando e acabou, não quero mais, tá? Então é importante demais lembrar disso sempre na pesquisa e na assistência. O pesquisador deve estar preparado para suspender os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver motivos razoáveis para acreditar que a continuação do experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte para os participantes. Lembram da pesquisa nos pacientes com sífilis e que a gente ficou olhando eles evoluírem a doença sem intervenção? Isso é algo inadmissível, né, desde a declaração de Nuremberg e nos tempos de hoje. Partindo para o segundo documento, que é a Declaração de Helsinki. Gente, princípios do Código de Nuremberg foram aprimorados. Então, a gente teve mais alguns anos aí para discutir e foram aprimorados. Os interesses do indivíduo devem prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Mais uma vez, né? Os fins não justificam os meios. Né? E a gente tem que tomar um certo cuidado hoje com relação aos nossos dados, tá, pessoal? A gente está nessa época aí de dados
realmente são o novo petróleo do mundo, a indústria está em cima, estão todos em cima dos nossos dados, especialmente na assistência, né? E eu já ouvi pesquisadores dizendo, pessoas dizendo, imagina, olha o quanto de dado que a gente tem, quanto que a gente vai poder descobrir desses dados, né? E muitas vezes passando por cima de um consentimento ou de algum dos indicativos ali da LGPD de possibilidade de quebra desse sigilo e movimentação aí desses dados para justificar uma descoberta, para justificar um experimento, e não é assim, não deve ser assim, tá? Não é. O indivíduo está no centro, né? O interesse dele, o consentimento dele. Não é porque a gente tem uma massa de dados e uma massa de informações que podem trazer algum benefício e que a gente vai simplesmente esquecer que tem um ser humano por trás desse dado, tá? Isso é inadmissível e o ser humano que está ali com o dado dele tem que ser questionado sobre isso. A pesquisa deve preceder a pesquisa em animais divulgada na literatura científica, que isso vem também já de Nuremberg. Todo cuidado deve ser tomado para preservar a privacidade e a integridade dos participantes. Gente, mais uma vez, né? Acabei de falar de LGPD e estou falando aqui de novo de privacidade e integridade. A LGPD, ela só vem reforçar o que a gente sempre falou na saúde, sempre. E na pesquisa mais ainda. Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente omite o nome do participante. Tá? Ele escreve o termo, ok, isso fica com o pesquisador, mas se eu tiver que repassar dados para a indústria ou para o seu patrocinador, esses dados eles são omitidos. E no final também. Consentimento foi trazido de maneira mais completa, né? Então, o que a gente faz? A gente amadurece, a gente melhora esse conceito. Com objetivos, métodos, riscos prováveis, benefícios e desconfortos devem ser comunicados, né? Então, a gente vem aprimorando cada vez mais, né? A gente já está nesse momento e aí também faço outra meia-culpa aqui. Nós, advogados que fomos formados para ter documento, para ter coisa escrita, a gente acha super legal ter um documento complexo escrito e não é esse o caminho, mais, né? Eu acho que, ok, a gente ter passado por esse momento, ter feito um documento, criado um padrão aí de termo de consentimento, mas hoje o modelo é outro. É um consentimento cada vez mais didático, com a interação do paciente, de preferência até com base no legal design. Eu sei que nem todo mundo pode ter um legal design, porque depende aí de um investimento, mas cada vez mais intuitivo, né, e menos formal. Esse que é o caminho, tá? É o caminho que a gente pretende chegar em breve. O participante não pode consentir sob pressão. E aí é algo que a gente tem que falar, né? Que olha, é a única maneira de você se salvar, a única maneira de você salvar o seu filho. Mais uma vez, essas pessoas, grande parte vulnerável, realmente sem assistência. Por quê, gente? Aí eu vou tentar trazer a explicação prática. Essas pesquisas são feitas muito em universidade pública. Com hospital-escola. Esses hospitais-escola são públicos, são do SUS. Os pacientes que vão lá são vulneráveis. Tá? Então, a gente acaba ficando nesse mesmo ciclo de utilização de paciente vulnerável, com consentimento, com informação, mas a gente não saiu ainda desse cenário. Tá? E muitas vezes, por serem mais vulneráveis, é mais fácil, né, de você trazer o consentimento sob pressão. E aí o pesquisador que faz isso, ele está sendo absolutamente antiético. É algo que o comitê fica em cima, né, e tenta monitorar para que isso não aconteça, porque é um consentimento absolutamente viciado, ele não tem validade. Comissão independente analisa a questão ética, isso a gente conseguiu, né? Isso a gente tem hoje aqui no Brasil, a gente tem esse consentimento, tanto a análise do consentimento como de toda a pesquisa por algo independente, que está aqui, hoje a gente tem, é o sistema CEP-CONEP, e que isso vai trazer toda a questão da eticidade da sua pesquisa, se pode continuar, se não pode, se ela passou pelos requisitos, se não, né, se os interesses estão ali claros, se as pessoas envolvidas estão devidamente informadas, porque se quem faz essa análise fosse o patrocinador ou o pesquisador, é difícil, né? Ele tem interesse. Então, eu preciso chamar um terceiro aí elemento independente para fazer essa validação de eticidade da pesquisa. Isso é fundamental. E eu termino aqui dois documentos importantes para a gente partir na próxima etapa para mais 2 documentos.